Neste momento, nós vamos dar início ao estudo da Cartas às Igrejas, que está lá a partir do capítulo 2 de Apocalipse. E nós vamos ver também que é importante recorrermos aos versos anteriores para a compreensão desse estudo. Veja bem, em Apocalipse 2, verso 1, quem escreve a igreja de Éfeso se apresenta como quem tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros. Essa é uma descrição que nós vimos que está lá no capítulo 1, no verso 12 e no verso 16 de Apocalipse. Em Apocalipse 2, verso 8, quem escreve a igreja de Esmirna se apresenta como o primeiro e o último, e quem morreu e tornou a viver. E essa é uma descrição que também está lá no capítulo 1, no verso 17 e no verso 18. Em Apocalipse 2, verso 12, quem escreve a igreja de Pérgamo se apresenta como quem tem a espada afiada de 2 gumes. E essa é uma descrição que também está lá no capítulo 1, no verso 16. Quem escreve a igreja de Tiatira, conforme Apocalipse 2, verso 18, se apresenta como quem tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. E é uma descrição que está lá em Apocalipse 1, no verso 14 e 15. Em Apocalipse 3, verso 1, quem escreve a igreja de Sardes se apresenta como quem tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E essa é uma descrição que está lá no capítulo 1, no verso 4 e 16. Em Apocalipse 3, verso 7, quem escreve a igreja de Filadélfia se apresenta como quem tem as chaves de Davi. E é uma descrição que a gente pode ver lá no capítulo 1, no verso 18. Em Apocalipse 3, verso 14, quem escreve a igreja de Laodiceia se apresenta como testemunha fiel. E é uma descrição que está lá no capítulo 1, no verso 5. Ou seja, todas essas descrições se referem à visão de João lá no capítulo 1, como estudamos anteriormente, e que se refere a Jesus exercendo a sua missão como sumo sacerdote no santuário celestial. Também vimos que o significado dos 7 candelabros da visão de João significa, conforme Apocalipse 1, verso 20, que são as 7 igrejas. E o homem da visão, ou seja, Jesus, ele anda entre os candelabros. Ou seja, Jesus anda em torno, Jesus conhece cada igreja. E ele conhece não só isso, mas o ponto positivo, o ponto negativo de cada igreja. Ele aconselha e ele dá uma mensagem de esperança para cada uma delas, que é o que nós vamos ver nos próximos estudos. E também ele está a exercer a sua missão como sumo sacerdote delas. Ou seja, ele está a fazer a mediação entre as igrejas e Deus. E ele não só faz isso, como ele cuida de cada uma delas ao longo da história.